Tudo bem com vocês? Bom, agora eu quero falar um pouco sobre como é o meu atendimento como nutricionista e terapeuta quântica. Não só o meu, de profissionais que trabalham também com essa visão. A consulta é mais demorada e acredito que quanto mais nós vamos estudando e aprimorando o nosso conhecimento, a consulta vai ficando mais e mais demorada e tem um motivo para isso, não é porque a gente fica jogando papo fora, não é isso. Na verdade, a gente vai aprendendo a entender melhor o organismo do nosso paciente. Não tem como em uma consulta tão corrida eu entender o que está em desequilíbrio. Por quê? Eu já falei em outros vídeos aqui que todos os sinais e sintomas é a ponta do iceberg do desequilíbrio. Então não adianta eu atender o paciente, por exemplo, está com diabetes. Eu só passo uma alimentação sem açúcar, com adoçante, com baixo carboidrato. É só isso? Eu estudei tanto só para isso? Não é possível. Eu tenho que entender quais foram as causas que levaram a esse diabetes, se tem outras comorbidades associadas, se os exames bioquímicos estão em desequilíbrio, outros mais, e se a parte biofísica também está em desequilíbrio. Então, ou seja, junta a visão de nutricionista, bioquímica, junta a visão de terapeuta quântica, biofísica. Os dois juntos fica simplesmente perfeito. Então, cada vez mais eu vejo mais e mais resultados com os pacientes aplicando as duas formações que eu tenho. Então, a consulta vai ficando cada vez mais minuciosa. Eu sempre falo que atender um paciente é como você montar um quebra-cabeça. Você vai juntando cada pecinha e tem quebra-cabeças mais complexos, outros menos complexos. Mas no geral é isso. Então eu tenho uma ficha de anamnese que a gente vai aprendendo ao longo dos anos a incorporar, a incrementar cada vez mais ela. A base dessa formação é do Instituto de Medicina Funcional dos Estados Unidos, que vem capacitando, profissionais ao longo do mundo. E aí a gente, através do Gabriel de Carvalho aqui no Brasil, que é o grande responsável por passar esse conhecimento para a gente, então a gente aprende a avaliar o paciente com todo esse cuidado. Então por isso que a gente precisa de mais tempo para perguntar tudo de todos os sistemas. O trato gastrointestinal, emoção, pele, órgãos, exames bioquímicos, avaliar tudo com um rigor maior. E a gente precisa entender também que o paciente não é só bioquímica, ou seja, o paciente não é só o sintoma, é a patologia que ele está sentindo, é mais. Eu preciso entender da parte emocional desse paciente, se ele já sofreu algum trauma grave na infância, enfim, na sua vida. Eu preciso entender de como que é a qualidade da vida dele, se ele tem uma qualidade de vida boa, se ele tem lazer, se não tem, se é só trabalho. A parte espiritual, se é uma pessoa que tem uma vida espiritual ativa, se ele tem crenças limitantes, tudo eu preciso entender. E não é para puxar para a minha religião ou puxar para questões místicas, não, é para eu entender esse paciente, até porque tem questões religiosas que eu preciso respeitar, que vai pedir para não comer carne de porco, para não comer camarão, que eu respeito muito isso, vai ter paciente que é ao contrário, então o profissional precisa entender tudo daquele paciente, tudo do universo daquele paciente. Então a consulta já começa dessa forma. Eu faço toda a avaliação de sinais e sintomas, tudo que o paciente está sentindo, até se tiver fungo nas unhas eu preciso saber. Eu sempre falo no momento que eu termino a consulta, eu esqueci de perguntar alguma coisa que você está sentindo que te incomoda, mas você pode achar que não tem nada a ver com o nutricionista, pode me falar. Porque o que acontece? No geral, a grande maior parte das pessoas não tem a menor noção do que o nutricionista pode fazer. Acredita que o nutricionista é apenas para fazer um planejamento alimentar, para ajudar a emagrecer, para ajudar a ganhar massa muscular? E eu digo que não. Nós somos capazes de fazer muito mais pela saúde de vocês. Então a gente estuda muito bioquímica, fisiologia humana, para estar entendendo de todo o sistema e de como a gente pode equilibrar esse sistema através da alimentação e das ervas. Então é um poder gigante. Mas para a gente conseguir colocar isso em prática e ter resultado, a gente precisa entender o paciente. É tão comum, por exemplo, eu atender o paciente que me procurou, vamos supor, para emagrecer, que é tão comum. Ah, Mônica, eu quero perder X peso porque eu vou ter uma festa e eu preciso estar bem. E quando eu vou avaliar os exames, quando eu vou para os sinais e sintomas, eu descubro tanta coisa que nem a pessoa tinha noção. Fungos, candidíase, corrimento vaginal, que essa pessoa nunca imaginou que seria o nutricionista que iria ajustar isso, tratar a causa.
ou uma saúde intestinal péssima que a pessoa se acostumou tanto que acha que aquilo é normal. Então, assim, são tantos desequilíbrios que pode surgir naquele organismo, que está surgindo, e que a pessoa está ali pelo objetivo que na cabeça dela é o mais importante, emagrecer, ou ela está com exames alterados e o médico pediu para ela ir até a consulta. Então, tem muita gente que ainda pensa dessa forma. Mas as coisas já estão começando a mudar. Graças a Deus, a informação está aí para todo mundo, e quantas pessoas já têm noção que o nutricionista pode ajudar muito. E aí tem uma frase do Gabriel de Carvalho que ele fala, e eu respeito muito, ele é um grande nutricionista do Brasil e bioquímico, e ele fala assim, que todos deveriam fazer pelo menos 2 consultas com o nutricionista no ano, para justamente a gente conseguir ter melhor saúde e equilibrar todo o sistema. E eu assino embaixo, porque é verdade, o nutricionista pode prevenir várias desordens no seu corpo. Então, numa consulta bem feita, uma anamnese bem rigorosa, a gente pode silenciar doenças que começam 10 anos antes. Gente, uma doença autoimune não começa assim de uma hora para outra. Um câncer não surge de uma hora para outra. Ele está ali acontecendo, dando sinais e sintomas que você não percebeu. É melhor tomar um laxante, é melhor tomar um analgésico, porque sua vida é corrida, você está sem tempo. Então é isso que eu sempre vou tentando resgatar a cada consulta com os meus pacientes. O poder que o profissional bom e bem preparado tem na vida do paciente. E é claro, quando o paciente entende e se dedica, para a gente conseguir realmente todo esse efeito, toda essa evolução. Bom, o que mais que o nutricionista funcional e terapeuta holístico faz? Sim, tem algumas ferramentas que a gente vai utilizando à parte, né, para avaliar esse paciente. Então, desde exames genéticos, que hoje a gente tem aí a grande liberdade de fazer isso no Brasil, que alguns anos atrás a gente tinha que mandar isso para fora, para a Itália, para os Estados Unidos, eram exames caros, né? E que hoje isso está muito mais acessível, a gente consegue entender melhor a saúde no geral desse paciente, se tem polimorfismo, questões genéticas, sensibilidades alimentares e alergias, coisas mais graves. Mas também tem uma técnica que chama biorressonância, que eu realizo com os meus pacientes, que é uma visão aí da medicina chinesa, da biofísica quântica, que a gente consegue entender melhor sensibilidades alimentares, desordens orgânicas, metais tóxicos, fungos e parasitas. Então eu consigo identificar qual área daquele organismo eu preciso dar uma atenção maior naquele momento. Se é o trato gastrointestinal, se é a parte emocional, enfim. E de sensibilidade alimentar, bem interessante que eu consigo individualizar melhor o planejamento alimentar do meu paciente. Porque muitas vezes, eu como profissional, eu vou imaginar quais alimentos podem ser interessantes para aquele paciente, mas possa ser que o corpo daquele paciente não metaboliza bem aquele alimento e rejeita. E se eu colocar no plano alimentar, aquilo pode desencadear uma enxaqueca, fungos, enfim, várias desordens. Então, quando a gente personaliza cada vez mais, melhor será para o paciente. Então, é mais ou menos assim a consulta com o profissional nutricionista e terapeuta quântico. Aí vai ter também a etapa onde a gente realiza a bioimpedância, que é uma avaliação bem interessante para a gente conhecer melhor o organismo do paciente a nível de percentual de gordura, massa magra, hidratação e alguns aparelhos aí da idade metabólica. Depois, em outro vídeo, eu falo sobre isso. É bem legal a gente conhecer a nossa idade metabólica. Então, o profissional vai estar ali com tudo nas mãos, informações que o paciente passou, características que a gente está avaliando o paciente, porque a gente, quanto mais vai passando os anos, a gente vai ficando experiente. Hoje eu consigo olhar para o paciente e ter um pouquinho de noção de como ele realmente está. Se ele balança muito a perna, fica agitado, se ele fica toda hora mexendo com as mãos, se a fala dele é mais acelerada e ele não consegue relaxar na cadeira, se está ali sem energia, até para conversar comigo. Então eu consigo identificar um pouquinho do que é que está acontecendo com aquele paciente e ali vai fluindo melhor o nosso, não é diagnóstico, né, que a gente não pode dizer isso, mas a nossa sensibilidade para entender melhor o que está acontecendo. E aí tem a parte dos exames laboratoriais, que por lei nós podemos solicitar. Infelizmente os planos de saúde pegam tanto no nosso pé, né? Mas por lei nós podemos solicitar. E aí a gente solicita os exames para avaliar. E a nossa avaliação é diferente, não é nossa. Todos os médicos integrativos, medicina chinesa, que trabalham com uma medicina
digamos, mais naturalista, terão uma visão diferente a nível de avaliar os exames bioquímicos. Por quê? Quando a gente vai avaliar, por exemplo, um TSH, uma insulina, e você pega lá o valor máximo do laboratório, aquele valor máximo não quer dizer que é um valor de saúde. Ali é uma questão de estatística de uma outra população, geralmente dos Estados Unidos. Não quer dizer que estando no valor máximo, por exemplo, insulina, está lá máximo, não vou lembrar agora, acho que talvez seja 21 que está lá o máximo. Se a sua insulina tiver 20, quer dizer que você está bem? Claro que não. A gente avalia com parâmetro de saúde, de prevenção. Então a gente vai pegar artigos científicos, hoje tem muito artigo dos Estados Unidos, do Canadá, já comprovando toda essa visão que nós temos de avaliar dessa forma. Então a gente começa a perceber se o desequilíbrio está no início. Então aquele leve desequilíbrio a gente vai ali e consegue corrigir através de uma alimentação, de uma erva, e evitar que aquele problema progrida e evolua. Ou muito comum também a gente pegar exames normais, aparentemente está tudo bem com aquele paciente, mas os sinais e sintomas são totalmente diferentes. Aquele paciente chega com várias queixas de um hipotiroidismo, sonolência, intestino preso, cabelo caindo, baixo libido, vários fatores que estão mostrando que aquele paciente está com hipotiroidismo ou outras desordens. Aí vê os exames, o médico diz que está tudo normal. E ali está acontecendo o quê? Muito provavelmente um hipotiroidismo subclínico, ele está começando a acontecer. Para quem é terapeuta quântico, trabalha com biofísica, a gente consegue interpretar isso bem no iniciozinho e mostrar para o paciente que aquilo está a caminho de acontecer algo pior. Então ali a gente pode intervir e ir modulando e equilibrando esse organismo. Graças a Deus hoje está tendo vários profissionais médicos com essa mesma visão. Então isso facilita muito para nós profissionais nutricionistas e terapeutas, porque é tão bom quando você tem um médico que acredita e confia no seu trabalho. Então, por exemplo, eu, mesmo entendendo de toda essa parte hormonal, eu não posso prescrever hormônio, não posso ajustar a tireoide desse paciente com hormônio. Então, a gente tem que ter o respeito e entender que a gente não faz nada sozinho. É uma equipe multidisciplinar. Então, ali eu preciso encaminhar ele para um endócrino, para um ginecologista, para os profissionais que vão me auxiliar. Agora, quando esses profissionais têm a mesma visão que a gente, aí é fantástico. É fantástico para o paciente que vai ter muito mais resultado. Porque aí tudo que eu estiver explicando, esse paciente vai levar a informação para o médico e o médico vai assinar embaixo e concordar e também ajustar ali com a visão daquele profissional. Então é mais ou menos isso, gente, como que é a consulta com um nutricionista e que tem a visão aí da terapia quântica, que tem uma visão mais holística no tratamento do seu paciente. Um grande beijo!